Olá, tudo bem? Você já pensou em formular quadros explicativos na sua pesquisa científica? Já pensou também em formular tabelas, gráficos, fluxogramas, para que possa elucidar algumas explicações que você deseja transmitir ao leitor? Bom, é sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje, sobre a questão das tabelas, dos gráficos, dos quadros explicativos e a inserção desses mecanismos de elucidação explicativa que você pode, digamos, buscar uma forma de explicar as palavras de um autor por meio de uma explicação mais clara, mais sucinta, mais sistemática e, ao mesmo tempo, mais didática. Bom, não é de hoje que os quadros explicativos compõem as, digamos, pesquisas científicas. Não é? É de todo modo bem visto na universidade que, quando o pesquisador elucida suas explicações ou as explicações de um outro autor que ele menciona, que ele faz a adaptação do texto do autor que ele está referenciando dentro do quadro explicativo, isso dá uma forma mais, digamos, didática, mais sistemática, porque a visualização das explicações, das informações, passa a ficar mais didático, mais elucidativo, mais também, digamos, profissional. É sobre isso um pouco que eu quero falar agora. A composição de quadros explicativos é interessante na pesquisa científica. Por quê? Porque você busca localizar as informações de um autor, né, no seu quadro explicativo, e, ao mesmo tempo, dizer ao pesquisador iniciante ou ao leitor que vai ler a sua pesquisa que esses quadros estão ali para conseguir resumir, ao mesmo tempo sistematizar aquela informação. Aqui eu só vou dar um exemplo para vocês entenderem. Antônio Cândido, crítico literário brasileiro, ele fez isso muito bem, de uma forma muito elegante, no ensaio dele chamado Dialética da Malandragem. Quem for da área de letras deve estar bem lembrado, quem leu esse ensaio. O ensaio Dialética da Malandragem é sobre o romance Memórias dos Sargentos de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, um escritor que viveu só até os 31, 32 anos. E o Antônio Cândido, no ensaio, ele atualiza o pensamento de José Veríssimo, no século XIX, que foi um grande crítico literário que tratou muito bem do Memórias dos Sargentos de Milícias por meio de um texto, um ensaio científico, lá no século XIX. Depois, Mário de Andrade atualizou o pensamento de José Veríssimo. Um outro ensaio, Mário de Andrade deu fôlego e citou também o estudo de José Veríssimo. E o Antônio Cândido, na década de 70, em 1970, 1971, ele publicou um ensaio na revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, tá? Um ensaio em que ele aponta, em que ele dá voz a esses autores que eu acabei de mencionar e também sistematiza por meio de quadros explicativos, tá, essa questão da dialética da ordem e da desordem. Ele cria uma espécie de fluxograma no estudo dele, estabelecendo quem são os personagens da ordem, ou seja, os personagens que estão ali na ótica da ordem, como o Major Vidigal, como a Luizinha, como a comadre, o compadre, enfim, ele vai sistematizando e coloca numa hierarquia essas personagens, né? E a da desordem, a ótica da desordem, seria as pessoas que promovem aquela bagunça na obra, né? A astúcia pela astúcia, o jogo de ludibriar algumas personagens, né? Quem já leu Memórias das Milícias sabe que é um romance que descamba um lastro mais satírico, mais bem-humorado e que representa a nossa realidade brasileira em pleno século XIX, que ainda é uma polícia que não era constituída, se passa no Rio de Janeiro no período joanino, após a chegada da corte portuguesa em 1808. Enfim, temos uma personagem satírica e também tida como um personagem, digamos que não é um herói, mas é um anti-herói
e o Pícaro brasileiro, que é o Leonardo Pataca. E na questão da desordem, ele vai colocar o Leonardo Pataca, a Vidinha, outros personagens que estão nessa ótica da desordem. E ele faz isso por meio de uma espécie de fluxograma, explicando para o leitor como isso ocorre, ou seja, dando claridade explicativa nas suas formulações. É interessante que enriquece o texto e também funciona como um eixo argumentativo, porque ele sai dessa atmosfera textual e trabalha com a questão do gráfico, né? E mais adiante também ele vai fazer uma espécie de um trapézio também, promovendo o que seria a ordem e o que seria a desordem. Bom, eu citei Antônio Cândido aqui, mas Afonso Romano de Santana faz isso também sobre um estudo do romance. Ele faz isso sobre um estudo sobre o Cortiço de Aloysio Azevedo, também promovendo um gráfico, promovendo um quadro explicativo. Tá? E outros estudiosos também farão isso. Eu citei aqui dois, mas da história também, da historiografia, muitos estudiosos também já fizeram essa questão da inserção de gráficos e tabelas. O pessoal que é da linguística, tá? É muito de praxe usar essa questão dos quadros explicativos. Recentemente eu li um livro didático na questão da teoria didática da língua inglesa, da metodologia, e a autora ela insere vários quadros explicativos, buscando uma linguagem mais sucinta, mais breve, e estabelecer que essa linguagem se encaixe nesses gráficos, nessa tabela explicativa. Eu quero espelhar um conteúdo aqui para vocês visualizarem, para que possa ficar mais claro aqui ao espectador e ao pesquisador iniciante. Mas é interessante que eu faço isso lá no meu curso que eu ofereço pela plataforma Hotmart sobre pesquisa científica. E a todos os interessados, entrem lá na minha página do meu Instagram profissional, no Linktree, na bio, e cliquem lá no curso oferecido pelo Hotmart. Então, vocês que estão mais interessados, eu debato de forma mais profunda e deixo também vários materiais para que o pesquisador possa ler e, de fato, executar isso na prática. É interessante dizermos que não existe um segredo para criar essas tabelas. Tá? Você cria ela no Word. Né? Então, lá no meu curso, eu vou explicar, eu vou trazer algumas hipóteses de trabalho para que ele possa, digamos, transformar o texto em informações mais sucintas e encaixá-las no quadro explicativo. Tá? Então, existem algumas terminologias dentro das regras da ABNT. Existe o quadro explicativo, existe a tabela, existe o fluxograma. Tá? Então, o pesquisador precisa escolher qual deles ele prefere trabalhar. Isso que é interessante dizermos. Tá? Peço licença a todos para espelhar aqui o conteúdo rapidamente, mostrar para vocês como é que funciona na prática. No meu relatório de pesquisa de pós-doutorado, que eu já praticamente estabeleci ele, 90% dele já está formulado, eu trabalho com essa questão dos quadros explicativos. Tá? Como eu trabalho com a questão do espaço no romance histórico, no novo romance histórico brasileiro, eu trabalho com uma formulação de uma ferramenta didática em que o pesquisador possa trabalhar, fazer com que isso insira no trabalho do professor em sala de aula com os romances históricos, né? Uma ferramenta, digamos, de abordagem. Aqui, olha só, vocês estão observando, essas questões que eu estabeleci aqui em formato textual, tá? Elas servem para interrogar, são questões norteadoras, tá? Sobre a questão do espaço. O que podemos ler como espaço no romance histórico? Quais são os formatos descritivos na questão espacial historicista? Como o espaço histórico pode funcionar de forma didática nas aulas de literatura? Como esse conceito pode ser circunscrito por meio de uma amostra de romances históricos junto a um quadro de referência? Então, aqui vocês estão observando que eu joguei aquelas questões que vocês visualizaram agora há pouco, que eu acabei de ler, numa espécie de fluxograma. Tá? Então, são 4 balões, em que esses 4 balões eles funcionam como articulações, eles se articulam essas questões. Por isso eu joguei com as setas aqui também. Então, são isso, Ruana. Então, a criação, a referência é minha,
Eu só apenas joguei essas questões que eu tinha formulado, são questões mobilizadoras e reforçam a minha argumentação. Eu joguei esses dentro dos balões, que vocês estão visualizando aí. Mais adiante, lógico, isso aqui não serve apenas para enfeitar o corpo do relatório, não serve para poder encher linguiça, né? Não serve também para poder causar ali um impacto floreado, enfim, digamos ali, de uma sofisticação inócua. Não é sofisticação inócua, e sim operante. Por que operante? Porque isso aqui funciona junto com a minha argumentação, tanto que aqui no texto do parágrafo abaixo, eu vou não contextualizar, mas vou dialogar com essas questões, tá? Eliminando umas, incluindo outras, é necessário definir apenas o essencial do subgênero relacionado, ou seja, incluindo ou eliminando alguma pergunta, né, que vocês estão observando aí. Então, eu também dialogo com o gráfico. Aqui, outro também que eu criei, tá? Outro que eu criei. Eu vou passar para o mais importante, que é o quadro 1, que é o quadro explicativo. Então, o quadro 1 se trata de concepções da teoria espacial na literatura, autores brasileiros e estrangeiros. Deixa eu explicar para vocês o que eu fiz. Eu ia lendo gradativamente os conceitos de espaço no romance, né? E eu percebi que se eu jogasse isso como um texto dentro da redação do relatório, ficaria um pouco cansativo, né, ao leitor. Então, outro fator interessante dos quadros explicativos é a questão de dar uma atmosfera diferenciada na leitura, no corpo da redação científica. Você robustece com essas formulações dentro do quadro e suaviza a leitura do pesquisador, do leitor que está lendo o seu trabalho. Isso se torna até mais prazeroso, né? Vocês estão observando aqui o quadro, eu formulei no Word, e aí eu encaixei as citações. Por exemplo, aqui eu coloquei, eu dividi em duas colunas o quadro. Uma coluna, a primeira coluna, não precisei numerar, só coloquei autor e pesquisador, e a segunda coluna, concepção das principais teorias do espaço literário. O que o Luiz Alberto Brandão, que é um professor da UFMG, que publicou um livro sobre espaço no romance, tá? O espaço na literatura, o que ele diz sobre o verbete espaço? Então, o verbete espaço, peço licença a vocês, vou ler aqui. Cito, o verbete espaço consta de obras de referências, dicionários, enciclopédias, glossários, de filosofia, arquitetura, linguística, geografia, semiótica, física, sociologia, teoria literária, símbolos, comunicação, urbanismo, teoria da arte, obras nas quais é comum se ressaltar a variedade de acepções associadas ao vocábulo, mesmo nas áreas em que este possui valor de preceito. O professor Luiz Brandão ele dá um ar mais democrático nas formulações dele. Ele diz que, inclusive, a questão do espaço é uma formulação interdisciplinar. Tá? Ela nasce lá no início do século XX, com as formulações de Albert Einstein, com a teoria da relatividade, depois vem a questão do tempo, de Bergson, e depois para chegar no Bakhtin, no cronótipo de Bakhtin, enfim. Então, ele vai... aqui, o que eu pego? Eu pego o que esses autores diz a respeito sobre a questão do espaço. Isso que eu fiz esse recorte. O Osíris Borges Filho, que é um professor da Universidade do Triângulo Mineiro, da Federal do Triângulo Mineiro, inclusive agradeço ele por enviar o livro teórico dele, então também sobre esse conceito do espaço. O Osman Lins, também, que trabalha com a obra de Lima Barreto. Esse livro é de 76 a 77, é um livro muito relevante, que é o Espaço Urbano na obra de Lima Barreto, o Osman Lins. O título do livro do Osíris Borges Filho é Introdução à Topoanálise. Tá? O título do livro do Gaston Bachelard é A Poética do Espaço, que é um dos mais clássicos que tem, foi publicado no início do século XX. Tá? Antônio Dimas, que é um professor da USP, ele tem um livro sobre a questão do espaço, o espaço na literatura. Eu tenho o do Paulo Suete, que é um professor da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, estudou a obra de Guimarães Rosa e também é um estudioso do espaço. A Maria Tereza Zimbaldo, eu falei que é estrangeiro, tem os dois últimos são estrangeiros. A Maria Tereza é espanhola, se não me falha a memória. E o professor Carlos Reis é de Portugal. Então, aqui o professor Carlos Reis tem o dicionário de termos narrativos. Isso é o título da obra dele. Então, aqui eu faço outro trabalho com a questão do quadro, então eu vou numerar como quadro 2. Eu trabalho com as concepções semânticas do vocábulo espaço. Né?
o que é de semântico. Então, eu divido também aqui, não também, mas em 4 colunas: sinonímia, correlação adjetiva, correlação verbal e locuções sobre a questão do espaço. E a referência do Zacarias no dicionário e adaptado. Por que eu tenho que escrever adaptado? Porque o texto é inteiro desse autor. Eu apenas adicionei as informações dentro aqui do quadro explicativo. Então, o quadro fui eu que fiz, a sistematização fui eu que fiz, a seleção fui eu que fiz, mas a referência completa é do livro do professor Madolfo Zacarias, tá? Que é um dicionário, inclusive, é um dicionário muito valioso. E lá no final do trabalho, eu vou adicionar as referências que eu tinha citado lá no quadro explicativo. Então, vocês estão observando que é uma forma, vou sair um pouquinho aqui da tela, uma forma de elucidar as informações e dar um aspecto mais prazeroso, digamos, mais agradável ao leitor, de forma que ele possa ler o trabalho e sair da parte textual, suavizando, né, o seu pensamento e fazendo com que ele sistematize na sua cabeça, na sua inteligência, essas formulações que vocês acabaram de observar. Se eu colocasse isso tudo em forma de texto, ficaria um pouco cansativo. Então, essa é a razão de se usar os quadros explicativos. Eles servem para elucidar as informações, para dar um aspecto didático, sistemático, um aspecto mais prazeroso, e para sair da rotina do texto pelo texto, né? Porque não é porque nós estamos escrevendo uma tese, uma dissertação, que nós fiquemos reféns apenas do texto pelo texto. Nós precisamos trabalhar com imagens, e eu já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre imagens, e agora estou fazendo um outro vídeo sobre a questão das tabelas, dos quadros explicativos. Tá? Eu quero encerrar o vídeo por aqui. A todos que curtiram o canal, dê um joinha aí no vídeo, né? Teçam alguns comentários se já fizeram os quadros explicativos ou não na sua pesquisa, se pretendem fazer, o motivo que pretendem fazer, né? Se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações dos vídeos novos. A ideia é gravar 1 a 2 vídeos por semana e também com o podcast. De todo modo, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tá bom.